aparições fantasmagóricas ou figuras inexplicáveis. Esses encontros estranhos foram registrados por motoristas comuns e podem até fazer céticos repensarem suas crenças. Número 1. A figura preta misteriosa. Era madrugada quando um homem deu de cara com uma silhueta escura parada no meio da estrada. Ele saiu do carro e tentou empurrar o que parecia estar bloqueando o caminho. Ao tocar o objeto, percebeu que estava segurando apenas um pano. O que quer que estivesse ali antes simplesmente desapareceu, como fumaça. O homem também sumiu naquela mesma noite. O único registro foi a filmagem da câmera do carro, que até hoje causa arrepios em quem assiste. Número 2. O fantasma com olhos vermelhos. Durante uma patrulha tranquila, algo incomum apareceu bem ao lado da viatura. Uma figura escura colou o rosto na janela, com olhos vermelhos que não piscavam. Silenciosa e imóvel, só observava o policial. Sem entender o que via, o oficial começou a gravar. Em questão de segundos, a figura desapareceu sem deixar vestígios. O vídeo viralizou rapidamente, mas o policial nunca quis falar sobre o que aconteceu naquela noite. Número 3. A bruxa no telhado. Não se sabe se era uma tradição estranha ou se o rapaz realmente flagrou uma bruxa, mas a figura que ele viu em cima de um telhado com certeza não era uma mulher comum. O rosto, os olhos e até o tom de pele causavam arrepios. Ninguém da vizinhança reconheceu ou sequer viu alguém parecida. Na verdade, ninguém na região correspondia àquela descrição. Então é difícil negar o que realmente foi visto naquele telhado. Número 4. A figura sombria correndo. Um vídeo arrepiante mostra uma figura escura correndo atrás de um carro no meio do nada. Seu corpo se movia de forma completamente antinatural. Quando o motorista acelerou, algo ainda mais estranho aconteceu. Um objeto surgiu no céu, flutuando lentamente. Uma nave silenciosa que lembrava um OVNI. A coincidência dos dois eventos deixou todos sem saber o que pensar. Estariam conectados? Número 5. A figura branca que esperava na estrada. A noite estava tranquila até que os faróis do carro iluminaram algo parado à frente. Era uma figura envolta em panos brancos, com olhos brilhantes como em filmes de terror. Mas ver isso no meio da estrada tinha outra energia. Parecia que estava esperando por alguém. O motorista não hesitou. Pisou fundo e foi embora. Provavelmente a melhor decisão que ele poderia ter tomado. Número 6. A criatura perto da curva. Assim que a gente chegar, vamos direto dormir, Sally, dizia um dos passageiros. Tudo estava calmo, até que, após uma curva, algo à margem da estrada chamou a atenção. Era uma figura alta, de aparência estranha, parada entre as árvores. Seu corpo era fino, quase alongado demais, parecendo não ser humano. Mesmo imóvel, sua presença parecia errada. Nenhum dos ocupantes conseguiu ver seu rosto. Apenas a sombra, que lembrava o lendário Slenderman. Eles seguiram viagem sem parar. Número 7. Grupo estranho na estrada. No meio da via, um grupo de pessoas vestidas com túnicas marrons e máscaras brancas sinistras ficou parado, encarando diretamente o carro. Eles não diziam nada e sequer se moviam, mas deixaram uma passagem estreita como se esperassem que o veículo passasse. Os amigos dirigiram em silêncio, passando devagar entre o grupo. Ninguém se atreveu a olhar para trás. Até hoje, ninguém sabe quem eram aquelas pessoas ou o que estavam fazendo ali. Número 8. Mulher entre os túmulos. Durante uma viagem por uma estrada cercada por cemitérios dos dois lados, um motorista viu algo que acelerou seus batimentos. Próximo a um túmulo antigo, havia uma mulher vestida de branco com longos cabelos cobrindo o rosto. Ela permanecia imóvel, de frente para a sepultura, como se aguardasse algo. O ar parecia mais denso naquele momento. Número 9. Noite que deu errado. Já passava da meia-noite e não havia nenhum carro na estrada. Foi então que, à frente, uma figura vestida de branco apareceu bem no meio da pista. Estava parada, olhando diretamente para o carro. Seu corpo parecia errado. Algo na postura era perturbador. Sem frear, o motorista acelerou e passou direto. Quando olhou pelo retrovisor, a estrada estava completamente vazia, como se a figura nunca tivesse existido. Número 10. Ritual à beira da estrada. Ao voltar do trabalho, um homem viu algo sinistro. Um grupo de pessoas vestidas de branco circulava lentamente ao redor de uma pequena fogueira. Mas assim que o carro se aproximou, todos romperam o círculo e correram na direção do veículo, gritando de forma descontrolada. A impressão era de que estavam possuídos. Nenhum ser humano em sã consciência faria algo tão perturbador.
Número 11. Criatura espreitando na montanha. Durante uma viagem pelas montanhas dos Apalaches, um campista parou o caminhão para descansar. Sentiu algo empurrar o veículo levemente. Momentos depois, um olho assustador apareceu, espiando pela janela, e sumiu em seguida. Parecia um leão da montanha, mas o instinto do homem falou mais alto. Ele decidiu não sair do carro. Número 12. A mulher dançante da floresta. Uma viagem tranquila por uma estrada próxima à mata tomou outro rumo quando uma mulher apareceu no caminho dançando de forma bizarra. Pulava de um lado para o outro, com movimentos descoordenados dos braços. Era como se nem soubesse onde estava. Depois foi identificada como a mulher sérvia de vídeos virais. Dizem que ela persegue quem fica encarando por muito tempo. O motorista não quis saber. Passou reto e não olhou para trás. Número 13. Homem vira cachorro diante da câmera. Durante uma viagem à noite por uma vila silenciosa, um motorista viu um homem caminhando tranquilamente. Nada de estranho, até que diante dos seus olhos, o corpo do homem começou a se curvar, os braços encolheram e ele se transformou em um cachorro. A mudança foi tão rápida que o motorista quase não acreditou. O animal correu para o mato e desapareceu. Teria sido um metamorfo? Número 14. Boneca gigante na estrada. Voltando para casa tarde da noite, um homem decidiu pegar um atalho que já conhecia bem. Mas algo estava diferente. À beira da estrada, uma figura semelhante a uma boneca gigante apareceu. Ele ignorou e seguiu. Pouco depois, outra apareceu. Tentou não dar atenção, mas ficou inquieto. Até que viu a mesma boneca. Só que agora, ela se mexeu entrando na pista. Ele acelerou e nunca mais passou por aquele caminho. Número 15. Garota possuída na Índia. Em uma estrada tranquila na Índia, um homem de moto viu uma mulher caminhando normalmente. Mas, ao se aproximar, ela começou a fazer gestos estranhos com as mãos, como se estivesse tentando explicar algo sem falar. Um dos movimentos lembrava alguém cavando, enquanto o outro formava símbolos no ar. Sem emitir uma palavra, ela apenas repetia os gestos. O motociclista seguiu sem parar. Número 16. Rosto na janela. Um homem dirigia sozinho quando uma ventania repentina começou. Pó, folhas e galhos voavam, dificultando a visão. No meio da confusão, ele viu uma menina vestida de branco. Antes que pudesse reagir, o rosto pálido da garota apareceu colado no para-brisa. Em choque, o homem deu marcha a ré com toda a força e jurou nunca mais passar por aquele caminho. Número 17. A aventura que deu errado. Dois amigos decidiram se divertir usando o aplicativo Randonáutica, que indica locais aleatórios para quem busca experiências fora do comum. O destino os levou a uma área deserta e silenciosa, e foi aí que o clima mudou. Ao longe surgiu uma figura estranha, caminhando devagar na direção deles. Mesmo sem emitir som algum, cada passo parecia mais ameaçador. O medo bateu forte, e eles arrancaram com o carro sem olhar para trás. O que deveria ser só um passeio curioso virou uma noite assustadora que jamais esqueceriam. Número 18. A figura correndo ao lado do carro. Durante uma viagem noturna, um homem viu algo que parecia impossível. Uma figura acompanhava o carro pela lateral da estrada, correndo quase na mesma velocidade. Seu movimento era anormal, liso demais para ser humano. O motorista tentou olhar melhor, mas simplesmente não conseguia entender o que estava vendo. Aquela cena deixou mais perguntas do que respostas. Número 19. A sombra parada no caminho. Duas garotas caminhavam para casa, rindo e gravando vídeos no celular. Mas a diversão parou de repente. Uma delas congelou, olhando fixamente para a frente. Curiosa, a amiga usou a câmera para dar zoom. No centro da estrada, uma figura alta e imóvel estava parada, como uma sombra viva. Não dizia nada, não se mexia, apenas observava. O clima leve virou silêncio absoluto. Número 20. A mulher que sempre aparecia de novo. Um homem dirigia sozinho numa estrada escura quando viu uma mulher caminhando lentamente à beira da via. Achou normal, mas na curva seguinte, lá estava ela novamente. E de novo. Não importava quantas voltas ele desse, ela sempre aparecia adiante, na mesma posição. Foi aí que percebeu que algo estava muito errado. Com a estrada deserta e sem explicação lógica para aquilo, ele deu meia volta e foi embora o mais rápido possível, sem nunca olhar para trás. Número 21. A figura perto do canhão. Um policial decidiu visitar Gettysburg, nos Estados Unidos, famoso por relatos de fantasmas.
Estacionou perto de um antigo campo de batalha e começou a filmar. Após 20 minutos de gravação, algo sinistro surgiu. Próximo a um canhão, uma figura translúcida começou a se formar. Não era clara, mas definitivamente estava lá. O policial, ao ver o registro depois, nunca mais duvidou das histórias sobre fantasmas daquele lugar. Número 22. A figura na beira da rodovia. Um caminhoneiro seguia sozinho por uma estrada escura quando viu uma forma pálida parada entre as sombras, com a cabeça levemente abaixada. O que mais o assustou foram as mãos, longas e deformadas. Relatos semelhantes haviam sido feitos antes, sempre por quem viajava sozinho à noite naquela mesma região. Muitos acreditam que se trata de La Llorona, embora ninguém saiba ao certo o que ou quem é aquela figura. Número 23. A sombra que sumiu na floresta. Câmeras de segurança em uma instalação no Chile captaram um momento sinistro. Um vulto escuro correu pela mata próxima e, de repente, desapareceu completamente no meio das árvores, sem deixar rastros. Pouco antes, os cães do local começaram a latir de forma descontrolada, como se sentissem algo estranho. O dono saiu para investigar, mas não viu nada. Só depois, ao rever as imagens, se deparou com a sombra que deixou todos em choque. Número 24. A travessia do fantasma. Em plena madrugada, uma câmera de segurança flagrou algo inquietante. Uma figura pálida e distorcida cruzou lentamente a estrada, saindo de trás de um carro estacionado. Seu formato não era claro o suficiente para dizer que era uma pessoa, mas a forma como se movia dava calafrios. O vídeo viralizou, deixando muita gente desconfortável com o que viu. Número 25. A mulher que sinalizava com as mãos. Um grupo de amigos fazia um passeio noturno de carro quando avistou uma mulher sozinha sentada à beira da estrada. O que os deixou arrepiados foi o que ela fazia com as mãos. Movia os braços para cima da cabeça em padrões lentos e esquisitos, como se estivesse tentando chamar algo ou alguém. Ela nunca olhou para o carro, apenas repetia os gestos estranhos. Os amigos decidiram voltar durante o dia para entender o que havia acontecido, mas tudo o que encontraram foram marcas molhadas no chão. A mulher tinha sumido completamente. Número 26. A névoa que cruzou a estrada. Uma câmera de vigilância gravou algo incomum durante a madrugada. Uma figura feita de névoa apareceu e atravessou a pista deserta em silêncio total. Não tinha forma definida, apenas um contorno fantasmagórico que flutuava sem direção. Segundo moradores da região, não era a primeira vez que aquilo acontecia. Chamam o fenômeno de o fantasma da estrada. Ele sempre aparece sozinho e sempre desaparece sem deixar vestígios. Número 27. O humanoide esguio. Uma estrada conhecida por aparições de criaturas parecidas com o Slenderman virou palco de mais um caso bizarro. Um motorista cético até então resolveu passar por lá sozinho. Nem chegou à metade quando viu à frente uma figura extremamente alta e magra. Sem tocar no volante, o carro desviou bruscamente para a esquerda. A figura então apareceu no espelho lateral e um rebanho de ovelhas surgiu correndo em várias direções. A câmera capturou tudo, mas o homem que dirigia nunca mais foi o mesmo. Número 28. O homem-cachorro de Petrolina. No interior de Petrolina, no nordeste do Brasil, um casal viveu uma experiência difícil de explicar. Enquanto dirigiam numa estrada deserta, bateram em algo grande. A criatura tinha músculos enormes e traços estranhamente humanos. Não se parecia com nenhum animal conhecido. Alguns acreditam que seja o homem-cachorro, um ser lendário ligado a regiões isoladas. O susto passou, mas o trauma ficou. A experiência alimenta até hoje as histórias misteriosas do Brasil profundo. Número 29. A criatura peluda na frente do carro. Imagens de uma câmera veicular registraram algo que ninguém gostaria de encontrar na estrada. Uma criatura enorme e coberta de pelos cruzou a pista diante do carro de um campista, sendo iluminada por poucos segundos pelos faróis. Foi rápido, mas nítido. A forma era grande demais. Estranha demais para ser qualquer animal comum. O motorista ficou abalado e desde então acredita ter visto um pé grande. Número 30. O passageiro que filmou algo além. Um homem gravava uma discussão dentro de um avião, mas quando reviu o vídeo percebeu algo muito mais sinistro. No compartimento de bagagem, uma figura estranha aparecia deitada, imóvel, com um rosto que definitivamente não era humano. Ninguém percebeu durante o voo e a criatura nunca se mexeu. Teria sido um espírito? Um truque da luz? Ou algo pior? Número 31.
O cachorro que desapareceu. Câmeras de segurança registraram um cachorro latindo ferozmente para o vazio na estrada. Nada aparecia no vídeo. Nenhum animal. Nenhuma pessoa. Mas o cão parecia ver algo claramente. Ele rosnava, imóvel, olhando para o mesmo ponto. E então, sem aviso, desapareceu do quadro. Não correu, não fugiu, apenas sumiu. A gravação deixou todos perplexos. Número 32. Mulher das pernas invertidas. Uma mulher de blusa vermelha foi flagrada por uma câmera de segurança caminhando normalmente em direção à estrada. Mas de repente, ela parou, e suas pernas começaram a se dobrar para trás de forma completamente antinatural. O vídeo se espalhou rapidamente na internet, dividindo opiniões. Alguns diziam ser distorção da câmera. Outros acreditavam que era uma transformação real. Muitos a chamaram de metamorfa por causa dos movimentos estranhos. Número 33. A figura pálida de 2021. Em 2021, um vídeo viralizou após diversos motoristas testemunharem uma figura pálida caminhando lentamente à beira da estrada. Pequena, magra e quase translúcida, causou tanto medo que muitos carros pararam no meio do caminho. Muita gente acreditou ser algo sobrenatural, até que as autoridades esclareceram. Era um homem nu, vagando pela estrada. O mistério foi resolvido, mas a sensação estranha permaneceu. Número 34. A perseguição da bruxa. Imagens de uma dashcam na Arábia Saudita deixaram muita gente assustada. O vídeo mostra uma figura, que muitos dizem ser uma bruxa, correndo atrás de um carro da polícia durante a madrugada. O mais perturbador era o jeito como o corpo dela se movia, torto, com os membros dobrados de forma bizarra, enquanto segurava um bastão comprido e avançava rapidamente. A estrada estava vazia e os faróis iluminavam bem a cena. Ninguém sabe ao certo se a gravação é real, mas só os movimentos da criatura já foram suficientes para arrepiar até os mais céticos. Número 35. O homem misterioso na estrada. Na rodovia 221 em São Vicente, um grupo de viajantes vivenciou algo que não vai esquecer. Durante a noite, os faróis do carro iluminaram um homem estranho andando devagar ao lado da estrada. Ele não reagia, não olhava, apenas seguia caminhando como se nada mais existisse. Eles filmaram e postaram o vídeo, que rapidamente viralizou. Alguns disseram que era um espírito, outros um vigia. Mas sua caminhada silenciosa no escuro deixou todos inquietos e sem resposta. Número 36. O anjo da guarda. Uma câmera de segurança registrou o que muitos chamaram de um verdadeiro milagre. Um homem caminhava pela calçada quando um desconhecido se aproximou correndo e tocou seu ombro. No instante em que ele virou para trás, barras de metal em alta velocidade passaram exatamente onde ele estaria segundos antes. Tudo aconteceu tão rápido que ninguém entendeu. Mas ao rever o vídeo ficou claro, o estranho apareceu apenas para salvá-lo e desapareceu logo depois. Um verdadeiro anjo da guarda? Número 37. Os fantasmas da cidade. Um homem compartilhou uma filmagem assustadora feita pela câmera do prédio de seu irmão. Era tarde da noite quando 3 figuras sombrias surgiram, saindo de uma casa próxima. Pareciam uma família, uma alta, uma média e uma pequena. Caminhavam juntas, sem fazer barulho, atravessaram a rua e desapareceram ao entrar em um muro do outro lado. Quem viu o vídeo ficou sem saber o que pensar. Seriam sombras comuns ou algo de outro mundo? Número 38. A coisa no meio da estrada já passava da meia-noite quando um homem voltava para casa e seus faróis iluminaram uma figura sentada bem no meio da pista. Ela não se mexia, não reagia, apenas ocupava o caminho. Ele tentava entender o que estava vendo, mas o corpo era distorcido, esquisito demais. Sem hesitar, engatou a ré e voltou pelo caminho de onde veio. Nunca mais passou por lá durante a noite. Número 39. A criança fantasma da serra. Eram cerca de 3 da manhã quando um caminhoneiro dirigia por uma estrada isolada na serra. De repente, uma criança surgiu correndo em direção ao caminhão. Muitos dizem que isso combina com histórias antigas de fantasmas de crianças nas rodovias do México, especialmente em La Rumorosa, onde caminhoneiros relatam encontros semelhantes. Alguns acham que é um espírito, outros acreditam que pode ser uma tática de assalto. Mas ninguém sabe ao certo. Só que a cena foi assustadora, e o motorista acelerou sem olhar para trás. Número 40. O aviso do estranho. Um homem voltava de um acampamento e resolveu cortar caminho por uma estrada secundária. No caminho, viu outro homem apontando para trás, tentando dizer algo, mas suas palavras não eram claras. O motorista reduziu a velocidade,
confuso. Poucos segundos depois, uma figura esquisita apareceu no meio da estrada. Sem saber o que era aquilo ou por que o outro homem o alertava, ele virou o carro e foi embora dali o mais rápido possível. E nunca mais voltou por aquela rota. Número 41. O fantasma pendurado na árvore. Numa estrada silenciosa, um motorista freou bruscamente ao ver algo balançando à frente. Um corpo parecia estar pendurado em uma árvore. Mas não havia cordas, nem nada que explicasse como aquilo estava suspenso. A figura não tocava o chão, e o corpo parecia leve demais para ser real. Movia-se com o vento como se fosse feito de ar. Alguns dizem que o vídeo é editado, outros acreditam firmemente que é real. Mas até hoje, ninguém conseguiu explicar o que de fato estava ali. Número 42. O homem parado na floresta. Perto da borda de uma floresta, tarde da noite, um motorista avistou uma figura muito estranha. Um homem parado, completamente imóvel, olhando diretamente na direção do carro. Ele não acenava, não caminhava, não reagia. Era como se estivesse congelado ali. Não havia mais ninguém por perto e o silêncio tornava tudo ainda mais sinistro. A figura não piscava, não se mexia, apenas observava. Número 43. O terror do Lava Rápido. Uma mãe e seu filho estavam em um passeio temático de Halloween com personagens fantasiados abordando os carros como parte da diversão. Mas tudo mudou quando um dos homens de máscara abriu a porta do carro sem ser convidado. O garoto reagiu na hora e conseguiu impedir que o invasor fizesse algo pior. A mãe, desesperada, tentou alcançá-lo do banco de trás. Por sorte, o pior foi evitado. Mas a sensação de insegurança ficou. Número 44. O transporte do objeto misterioso. Um caminhão-plataforma descia uma estrada carregando algo enorme coberto por uma lona branca. De longe, parecia apenas uma carga comum, mas o formato era estranho. Redondo, liso e simétrico demais. Outros motoristas começaram a filmar. Alguns juravam que era um OVNIMI, sendo transportado a céu aberto. Outros achavam que era algum equipamento secreto de alta tecnologia. Mas seja o que for, era grande, muito grande. Esse vídeo foi publicado no YouTube em 2 de outubro de 2016 por uma usuária chamada Shirley Adams. Nele, vemos um caminhão chegando em um bloqueio improvisado. Um grande grupo de pessoas colocou árvores no meio da pista. O motorista sem poder passar para o veículo. De repente, mais pessoas começam a pular a mureta de proteção e caminhar na direção do caminhão. Elas atiram pedras tentando quebrar os vidros. O motorista então buzina e decide avançar, passando por cima dos galhos e escapando. Nos comentários, algumas pessoas sugerem que os envolvidos poderiam ser migrantes da região de Calais, na França, tentando chegar até Dover, na Inglaterra. Um grupo grande correndo em sua direção pode ser realmente assustador. Mas felizmente esse motorista foi rápido e conseguiu fugir. As imagens a seguir parecem ter sido gravadas direto do inferno. E tudo foi registrado por uma câmera de painel. O vídeo foi captado em Fort McMurray, no Canadá, e mostra chamas enormes à beira da estrada. O homem que gravou o vídeo, chamado Michael, contou que estava voltando de um turno noturno quando recebeu a notícia de que seu bairro estava sendo evacuado. Ele pegou tudo o que pôde, entrou no carro e saiu em disparada. A dashcam mostra ele dirigindo pelos subúrbios, com o fogo consumindo as árvores ao lado da estrada. Michael também relatou que o vento soprava para dentro das chamas, o que fazia o calor parecer ainda mais intenso. Felizmente, essa história teve um final feliz. Ele saiu ileso. A próxima gravação de câmera de painel é do ano de 2013 e mostra um objeto luminoso cruzando o céu. Um policial estava patrulhando numa noite de sábado quando capturou a cena estranha com a dashcam. Você pode estar pensando, mas o que tem de assustador nisso? A parte esquisita é que nada foi encontrado depois. Nenhum vestígio do que seria um meteorito. Isso levou algumas pessoas a acreditarem que poderia se tratar de um OVNI. O próprio policial acreditava, a princípio, que era uma bola de fogo que iluminou todo o céu. Será que era só um meteoro que não conseguiram localizar? Ou havia algo mais ali? Um homem dirigia sozinho por uma estrada em meio a uma floresta quando se deparou com uma criatura estranha. Infelizmente, não há muitas informações sobre o local exato onde isso aconteceu. Mas ao observar o vídeo com atenção, é possível ver uma figura humanoide de cor rosada, que se move sobre mãos e pés. O motorista ficou tão assustado que imediatamente deu marcha a ré. A criatura parecia ter um pescoço mais longo que o normal, o que levou algumas pessoas a acreditar que não se tratava de um humano comum, mas talvez de uma espécie diferente ou até de um híbrido.
O mais curioso é, o que esse homem estava fazendo dirigindo sozinho numa floresta escura? Talvez fosse melhor estar em casa assistindo TV. E você? O que faria se visse algo assim à sua frente? Daria ré e sumiria ou tentaria chegar mais perto? Esse vídeo foi publicado em 27 de setembro de 2017 por um canal chamado Trending Videos. Nele, um carro trafega à noite por uma estrada escura até chegar a uma curva, onde de repente vê um homem de terno com uma maleta e guarda-chuva na mão. Assim que o homem percebe o carro, ele corre para o acostamento, e então aparece outro homem idêntico ao primeiro. Ambos correm e se juntam a um grupo, todos vestidos de forma igual. Eles passam a se mover para cima e para baixo em um comportamento bizarro. Em seguida, alguém surge segurando uma tocha ou algum tipo de fogo, o que levou muitos a acreditar que se tratava de algum ritual estranho. Mas não termina aí. Antes do vídeo acabar, aparece mais uma figura com um bastão e uma máscara assustadora de diabo na cabeça. Ninguém sabe explicar exatamente o que era aquilo, mas sem dúvida foi um dos vídeos mais estranhos e aterrorizantes já registrados por uma dashcam. Neste vídeo, um motorista para o carro ao avistar algo estranho no mato. Era um tigre. Logo depois, um motociclista passa e veja com seus próprios olhos. O tigre salta em direção à moto. Por sorte, os ocupantes escaparam apenas com um susto. Após a tentativa de ataque, o animal corre de volta para a floresta e não foi mais visto. Imagina o que poderia ter acontecido se o tigre tivesse conseguido? Essa gravação foi feita em algum ponto da Rússia e é compartilhada na internet há anos. Este vídeo, que continua intrigando muitos, mostra um carro parado num semáforo em uma rodovia russa. Ao fazer uma conversão à esquerda, tudo parece normal, até que outro carro aparece misteriosamente como se tivesse surgido do nada. O mais bizarro é que o segundo carro à direita também freia, embora não pareça ter nada à frente. Ninguém sabe de onde veio o carro fantasma, nem como ele surgiu na filmagem. Se você tem alguma teoria, comenta aí, porque essa pegadinha da realidade desafia até as leis da física. Em 2021, em Jharkhand, Índia, um grupo de motociclistas testemunhou algo bizarro. Uma criatura pálida caminhando pela ponte Shahdad Dam. Eles pararam ao lado da estrada para observar e ficaram horrorizados. A figura parecia saída de um filme de terror. Alguns acharam que se tratava de um alienígena. Outros, familiarizados com o folclore indiano, disseram que era uma Shudel, espírito de uma mulher que morreu de forma trágica e volta para assombrar os vivos. O vídeo deixou a região em alerta sobre os perigos de circular à noite naquela área. Independentemente de você acreditar ou não, o pé grande já foi flagrado inúmeras vezes em filmagens, como nesta dashcam gravada na Rússia no ano de 2016. O carro trafegava por uma estrada cercada por floresta na região sudoeste dos Montes Urais, quando os ocupantes viram algo vindo em sua direção, uma criatura muito parecida com o lendário Pé Grande. O mais impressionante, ela parecia andar sobre 4 patas como um gorila. Isso aumentou ainda mais a credibilidade da gravação. E aí, você acha que o Pé Grande existe mesmo, ou o que mais poderia ser aquilo? O próximo vídeo da lista mostra uma cena que parece ter saído diretamente de um pesadelo. Nele, vemos uma figura com aparência feminina parada no meio de uma estrada em uma floresta completamente escura. O que chama a atenção de imediato são seus dedos exageradamente longos, que se destacam ainda mais por causa do corpo magro e contorcido da criatura. O vídeo, gravado por um morador local, mostra apenas a parte de trás da figura, o que torna tudo ainda mais misterioso. Infelizmente, a qualidade da imagem é baixa, dificultando a análise de detalhes. Algumas pessoas na internet sugerem que poderia se tratar de uma criatura mutante, talvez uma sereia adaptada à Terra, ou até uma pessoa que sofreu alguma mutação misteriosa vivendo isolada na floresta. Como de costume, muitos internautas dizem que a cena é falsa ou uma encenação, mas outros acreditam firmemente que há algo de estranho e real por trás daquele registro. Essa história começa com uma gravação aparentemente comum, um policial parado ao lado de um veículo durante uma abordagem de rotina. Mas algo inesperado acontece. Do lado esquerdo da tela, uma aranha gigantesca aparece caminhando lentamente na direção do policial, dando a impressão de que se trata de um monstro do tamanho de um carro. Ao rever a filmagem da dashcam, o próprio policial levou um susto, mas a explicação logo veio à tona. A aranha estava, na verdade, andando sobre o para-brisa do carro, muito próxima à câmera. Esse efeito visual
causado pela proximidade com a lente, criou a ilusão de que a aranha era enorme e ameaçadora. Apesar de ser apenas um truque de perspectiva, não dá para negar que o susto foi real. Imagine se fosse de verdade. Você com certeza pensaria 2 vezes antes de encostar nesse lugar novamente. Durante um dos maiores incêndios florestais já registrados na história da Califórnia, em 2017, um vídeo tocante foi gravado por uma dashcam de uma viatura policial. O xerife do condado de Sona dirigia por uma estrada completamente cercada por chamas, numa tentativa corajosa de ajudar quem ainda estava no caminho do fogo. A estrada, chamada French Valley Road, estava tomada por fumaça e calor intenso, tornando a travessia perigosa. Na legenda do vídeo publicado no Facebook, o departamento da polícia exaltou a coragem dos envolvidos e pediu que todos se ajudassem nos momentos de crise, cuidando de seus vizinhos e mantendo a calma. Esse registro serve como um lembrete de que, em meio a tragédias, a bravura e a solidariedade ainda existem. E você, já passou por algo estranho assim? Conta nos comentários. Quem sabe sua história não aparece no próximo vídeo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!